ponto 2, então, os nossos já tradicionais convites, fóruns temáticos, tudo que precisa. O ponto 3, também um ponto bem rápido sobre a tesouraria da Zafon, que a Elaine rapidamente aqui vai conversar com vocês. O ponto 4, nossos espaços dos conselhos e dos conselheiros, enfim, em especial o SEMAS e MDK, mas também a questão do FUN Criança, o CAI, que é da alimentação escolar, se alguém também estiver presente, ou algum outro também conselho aqui, que queira se pronunciar, pode estar se pronunciando. O ponto 5, que aí hoje, com certeza absoluta, o ponto 5 é o principal da tarde, onde nós vamos trabalhar algumas coisas, tanto o retorno das 2 reuniões que nós tivemos com FASC e SMED, então, toda essa situação de não entrar repasse ainda, acho que até meio-dia nem tinha entrado a FASC e tudo mais, ali no ponto 5, vamos segurar um pouco, tem alguns retornos que virão, que foi no dia anterior à decisão que nós tivemos a reunião com os secretários. Também a questão do Concreches, na sequência deverá chegar aqui o Mincarone, onde tem 7 ou 8 pontos, aquela média de 25, 30 entidades que vem participando na Câmara de Vereadores, sabem o que ele vai trazer, as outras ficam sabendo aqui, até porque a gente tem que encaminhar alguns assuntos. E por último também algumas dicas, enfim, de sustentabilidade digitais. Na parte de trás, sempre lembrar de dar uma olhada, a gente comentava hoje ali rapidamente com a reunião dos conselheiros, tem os fóruns temáticos, praticamente todos retornaram às atividades. Um dos últimos, que era o do acolhimento, por um tempinho eles não se reuniram, voltaram a se reunir também, então todos os fóruns temáticos estão em funcionamento. Se alguma entidade tem algum desses programas listados e não está indo em alguma das reuniões, saiba que está perdendo também uma oportunidade, geralmente vão técnicos, enfim, ou até dirigentes em alguns deles, e hoje, disparado, 3 fóruns temáticos estão, assim, trabalhando bem, e bem à frente, que é o da aprendizagem, um deles, o que começou há pouco, que é principalmente ali do programa Família, enfim, acompanhamento ali desse pessoal, programas mais técnicos ali envolvendo família em especial, também começou e está indo bem forte, e a educação infantil também pela temática permanente que tem. Agora outros, enfim, SAS educativo e todos os outros mais também têm tantas demandas. Convido então aqui para os nossos 10 a 15 minutos iniciais. Luiz Paulo, sumiu o Luiz Paulo, estava aqui até agora, aqui na minha frente, perdão. Eu já estou olhando para frente. Luiz Paulo a maioria conhece, não precisa grandes apresentações. A gente só colocou, enfim, na pauta, divulgação também, que eu acho que é importante quando a gente vai conquistando alguns estudos, já mestre em educação, já entrou também no doutorado, é um cara muito estudioso, esses últimos 10 anos, pelo menos, com a gente, várias entidades, via KNH, instituição lá da Alemanha, também trabalhou vários programas sociais, várias entidades, então é o Luiz Paulo hoje, que também é da coordenação do fórum, e nós o convidamos para fazer essa sensibilização inicial. Pega aquele microfone, porque esse aqui parece que está dando eco e algum retorno esquisito. Então, nos casos, vamos ver. Vê se isso aí funciona melhor. Segura um pouquinho que ele já liga. Luiz Paulo, nos 10 minutos eu te jogo alguma coisa e nos 15 nós desligamos. Tá. Então, boa tarde. Queria dizer que é um prazer poder estar aqui novamente para a gente poder fazer uma conversa, né, sobre essa questão do estatuto, né? E aí a coordenação do fórum, na parte do Joel, ali pediu para falar um pouco dos desafios, né, que a gente tem. Eu fiquei pensando assim que para a gente poder falar dos desafios, seria importante a gente falar com base em dados e com base em pesquisas, né? Aí eu pensei o seguinte. Primeiro aquela pergunta, assim, né? Eu acho que o Frei Luciano, em outro momento, e outras pessoas também, que nem o Joel falou, que a gente está nesse debate do Estatuto, né? Mostrou um pouco já do que avançou em termos de política, em termos de constituição de conselhos, legislação, enfim, né? Então, a grande pergunta mas não está tudo bem, ainda é importante debater sobre a questão dos direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Então, com base nessas perguntas, eu trouxe aqui, vocês vão ver que é uma série de dados e informações que, para a gente poder falar em desafios, é importante a gente pensar no que está acontecendo e quais são as problemáticas que a gente tem hoje em dia, né? Então, eu fiz a análise isso por conta um pouco do trabalho que eu estou fazendo agora também, me interessando um pouco sobre dados e instrumentos estatísticos, né?
Então eu quero trazer algumas informações para vocês em relação, porque saiu agora o mapa da violência de 2015, né? Foi lançado agora recentemente, e ele traz sobre o título que é Mortes Matadas por Armas de Fogo, né? Nesse relatório eles fazem uma análise do período de 1980 e 2012, né? Com base no sistema SIM do Ministério da Saúde, que diz o seguinte: nesse período de 1980 até 2012, morreu 880 mil pessoas no Brasil por arma de fogo. A saber que destes 880 mil, 497 mil tinham idade entre 15 e 29 anos de idade, né? O que representa daquele total dos 880, quase 60%, né? Isso é, 2 de cada 3 vítimas eram jovens, de 15 a 29 anos, né? Somente no ano de 2012, teve 75 mil óbitos de jovens por causas diversas. Desses 75 mil, 24 mil foram por arma de fogo. Ou seja, né, a cada dia do ano, 68 por dia do ano, 68 jovens são mortos por arma de fogo. O IHA, que é um índice de homicídio na adolescência, que é um relatório que é produzido desde 2006, e assim, é importante a gente ter conhecimento desses dados e até assim ter posse desses documentos, né, desse mapa da violência que ele é produzido desde, assim, com impacto maior desde 2010, né? Esse IHA, que é o Índice de Homicídio na Adolescência desde 2006, então o último dado disponível é um dado de 2012, que foi publicado agora em 2014. Mostra que para cada 1.000 pessoas com 12 anos de idade, 3,32 serão assassinadas antes de completar os 19 anos. Eles já têm uma projeção dos estudos com base em dados reais, né? Então diz que 3, quase 4 jovens, né, não vão conseguir completar os 19 anos. E entre essas vítimas, os jovens negros, né, têm 4 vezes, quase 5 vezes a probabilidade de morrer do que um jovem branco. Esse relatório também traz uma estimativa para os próximos, faz uma análise para de 2013 a 2019. E diz que no Brasil, se os dados forem esses e não mudar, mais de 42 mil jovens serão assassinados nesse período. Sendo importante ressaltar que esse índice de homicídio na adolescência deveria ser próximo a zero. O Brasil está com uma projeção de 42 mil jovens. Então, os números são absurdos. Os homicídios, então, se a gente for pegar ali os dados, né, hoje representam 45% das mortes, né, dos jovens, o homicídio. O relatório da Anistia Internacional, que é um relatório que foi publicado agora também há poucos dias atrás, que recentemente foi divulgado, né, o estado dos direitos humanos no mundo, ele faz esse relatório da Anistia, ele faz uma análise de todos os países no mundo, né, e aponta o Brasil, então, a crise da segurança pública, né, com especial destaque nesse relatório da Anistia para a questão dos homicídios, né. O Brasil é o país no mundo onde morre o maior número absoluto de vítimas pelo fato da violência, né. Então, o IHA de 2009 mostra que o risco de um adolescente negro com idade entre 12 e 18 anos ser vítima de homicídio é 3 vezes maior em comparação com o adolescente branco, né?
E esse estudo também mostra que o fato da pobreza extrema é outro fator que impede o acesso a esses jovens, né, à escola e à progressão dos estudos, né? Também o fator da violência. Isso tudo com base, né, em dados. Então, o mapa da violência, o índice de homicídio na adolescência e alguns relatórios da Unicef de 2012 também. Aqui, se a gente for comparar no índice de homicídio na adolescência, aí falam assim, né? Não precisa mais investimento para o Sul, né? O Sul é desenvolvido, temos que apoiar estados no Norte e Nordeste, né? Se a gente pegar aqui as comparações do IHA 2009 e 2010, o Sul mais o Rio Grande do Sul foi o único que cresceu em termos de percentual na questão da mortalidade de jovens pelo fato da violência por arma de fogo. Mais que Nordeste, né, mais que Norte e Sudeste ali, Sudeste e Centro-Oeste, se a gente levar em consideração também que a população aqui do Sudeste é extremamente superior à nossa, né? Então, o nosso foi o único que aumentou em termos de percentual em relação aos outros. Então, como complemento a essa análise, seguindo a descrição do site da Orbis, que é um site que traz informações bem interessantes e atualizadas para todos os estados, né? E nos estados também para os municípios. Depois tem o endereço ali para vocês darem uma consultada, né? É um site que aponta indicadores para sustentabilidade, né? Então ele faz uma análise e diz que Porto Alegre, né, com base nos dados, em 2014 tinha 1.400.000 pessoas, né? E destas, 62.000 pessoas encontram-se na condição de abaixo da linha da pobreza, né? Aí falam assim, não, a gente evoluiu, mas existe ainda 62.000 pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, aqui alguns dados sobre a educação, eu também analisei alguns relatórios, e esses dados da educação vêm do relatório da Unicef, que diz o seguinte. Segundo, então, uma pesquisa nacional por amostragem de domicílios, que é o último dado disponível do PNAD de 2012, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idade estão fora da escola. Deste total, 1.200.000 tem entre 4 e 5, 500.000 tem entre 6 e 14, e mais de 1.600.000 tem entre 15 e 17 anos. Ou seja, aqui mostra a importância de políticas públicas para esse público, né? Para a criança, para o adolescente, em especial ali na fase, né, da educação infantil, 4 a 5 anos, e 15 a 17 anos, né? Que são os dados mais expressivos, né? E, por sua vez, né, esses indicadores mostram ali que elas, estando fora da escola, estão vulneráveis a outras situações, né? Então, segundo esse relatório da Unicef também, né, o trabalho infantil é a causa significativa do abandono escolar, sendo considerado um risco para as crianças que exercem alguma atividade em paralelo aos estudos. Este relatório informa que no Brasil, na faixa dos 6 aos 10 anos de idade, existem 214.000 crianças nessa condição. O trabalho infantil é uma das causas do abandono escolar e também pode ser considerado como um risco, né? Entre a faixa dos 11 aos 14 anos do Brasil, o trabalho infantil representa 1 milhão de jovens, né, que se encontram nessa condição. Ou seja, é 1 milhão de jovens na situação de trabalho infantil. Então, a violência
A falta de transporte, as dificuldades do acesso à escola, o trabalho infantil, uma série de outras barreiras sociais, econômicas e culturais impedem as crianças e os adolescentes que estejam na escola, né? Segundo os dados da Relatoria Nacional do Direito Humano à Educação, uma pesquisa do INEP, 70% das crianças brancas conseguem concluir o ensino fundamental e somente 30% das crianças negras conseguem chegar a essa conclusão. Outra constatação importante é o seguinte: a violência apresenta-se como um fator que contribui para afastar as crianças e adolescentes da escola. Aí foi feita uma pesquisa que diz o seguinte, né? Essa constatação, com base nesse relatório, né, apresenta que a violência e os conflitos entre facções de traficantes de drogas impacta negativamente no empenho escolar dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Porque foi feita uma pesquisa com escolas, uma escola dentro de uma comunidade que está vulnerável a essa questão do tráfico e da violência, e uma escola também municipal que esteja fora desse conflito, né? E o desempenho escolar na Prova Brasil dos alunos, né, desse quinto ano. As estimativas deste relatório indicam que a escola que está nessa exposição, né, tem 2,4 pontos percentuais. Os alunos têm uma média muito menor que os outros alunos que não estão. Então, isso mostra que a violência é uma problemática e é uma problemática que a gente precisa enfrentar, né? Então, de acordo também com o PNAD de 2009, cerca de 4,3 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade trabalham. Então, alguns dados desse site da Orbis para Porto Alegre. Isso é importante também para quando a gente for fazer algum relatório, fazer algum projeto, elaborar algum projeto, né? Tomar como base essas informações, porque a gente não, tudo que eu estou dizendo aqui para vocês não é com base, eu acho que, não, é com base em pesquisas científicas que mostram isso, né? Opa. Então, pegando os objetivos do milênio, ali, acabar com a miséria, né? O ano de 2000, o município de Porto Alegre tinha 8,8% da sua população vivendo com renda domiciliar per capita inferior a R$140, né? De 2010, agora, reduziu para 4,6%, né? Ou seja, mesmo representando uma redução de 48%, ainda tem 62 mil pessoas nessa situação. Ou seja, reduziu, mas a problemática ainda tem. Sim, o dado de 2010, por quê? Porque é com base no censo. É o último dado disponível, não tem outra informação que seja mais atual que essa. Então, aqui a educação básica para todos, né, de 6 a 14 anos, e o ensino fundamental em 2010 verificou-se que 16,5% dessas crianças não estavam na escola. Nas últimas décadas, né, a frequência de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio melhorou, mas mesmo assim, em 2010, 52% ainda estavam fora da escola. A taxa de mortalidade também de crianças menores de 5 anos, em 95 era de 21,9 óbitos, né, para cada 1.000, e em 2013 reduziu para 11,5, né, para cada 1.000, o que representa uma redução de quase 50%, mas ainda é 11, entendeu? Então, é esses dados que estão abaixo que a gente precisa compreender. Reduziu, mas ainda tem. Combater a AIDS e outras doenças. Olha só, essa informação é extremamente interessante. Entre 1990 e 2012, né? Aqui o município teve, de 1990 a 2012, 24 mil casos de AIDS, né, diagnosticados. Destes, quase 10 mil eram de femininos, né, e 15 mil masculinos.
Aí, entre 90 e 2012, dos 496 municípios do estado, 438 já apresentaram algum caso, né? A doença, que antes estava restrita aos grandes centros, né, praticamente está em todo o território, né? No município, a taxa de incidência em 2012 era de 93 casos a cada 100 mil, e a mortalidade em 2013 reduziu para 27 para cada 100 mil. Porém, em 2012, o número total de casos de AIDS, né, entre os jovens era 8%, né, de 15 a 24, o que representa 42,6% dos casos. Ou seja, também é uma problemática que a gente tem que se atentar. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento, a pesquisa dos trabalhadores formais com idade entre 15 e 27 anos, segundo horas semanais trabalhadas. Então, isso também dados de Porto Alegre, né? Uma pesquisa que foi feita. Aqui. Ao analisar, então, os jovens de 15 a 17 anos que estavam trabalhando, percebe-se que em 2014, 33,8% deles trabalhavam de 41 a 44 horas semanais. Ou seja, não pode. Isso aí vai contra a lei e vai influenciar no processo de estudo desses jovens. Porque eles acabam se envolvendo com o trabalho e vão deixar de estudar. Quando analisada a faixa de 18 a 24 anos, esse percentual sobe para 73%. Ou seja, um número muito maior está trabalhando com uma carga horária muito maior também. Então, aqui algumas recomendações, né, que daí já encaminhando para os finalmente, né. Na educação, ainda é preciso a gente fortalecer e promover políticas diferenciadas para os grupos mais vulnerabilizados, garantir a aplicação do investimento público em educação, garantir a implementação do Sistema Nacional de Educação, promover com os estados e com o município um amplo processo de inclusão escolar, né, para garantir 100% desse atendimento. Então, toda a luta que está sendo discutida aqui no fórum e está sendo discutida no Conselho é extremamente importante, né, e a gente não está assim pedindo, porque os dados mostram aqui toda essa problemática, né? Então, desenvolver ações e estratégias para viabilizar o cumprimento da meta de universalizar o ensino, né? Trabalhar também sobre a questão de priorizar ações para a mortalidade infantil, promover políticas articuladas, né, e ativas com crianças e adolescentes com deficiência, investir na infraestrutura e na formação de professores para criar condições e efetivar a meta 4 do Plano Nacional de Educação. Trabalho infantil, né? Criar políticas diferenciadas com foco para os grupos sociais mais vulneráveis, ampliar a oferta dos serviços com as conveniadas, né? Na educação infantil, serviço de convivência, Cidade Escola e outros programas, né? Para que se tenham acesso a ambientes seguros e que se promova o desenvolvimento, né? Antes de falar, para finalizar aqui sobre o ponto fundamental, eu queria dizer para vocês também que depois eu posso, caso tenha interesse de vocês ter acesso a esses materiais de pesquisa, eu posso disponibilizar eles todos para o fórum, né? Para a gente tentar ver alguma coisa para encaminhar por e-mail, porque é importante a gente tomar pé dessa situação, né? De dizer assim, bom, avançamos bastante até aqui, mas o que eu posso dizer é que a situação está muito complicada, assim, em relação à violência, em relação à educação, em relação a uma série de fatores que vai se desdobrando, né? Então, o grande ponto fundamental é aquele, né? Assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, que é o que nos diz o artigo 227 da Constituição. Então,
Era um pouco disso que eu queria trazer de contribuição para que a gente possa estar refletindo um pouco sobre essa problemática e, a partir dessa problemática, fortalecer o nosso espaço aqui enquanto fórum, enquanto instituições, e fortalecer o espaço também dos conselhos. Obrigado, Luiz Paulo. Então, é corrido no início, mas esse é o objetivo, dar umas pinceladas, enfim, algumas coisas. Pois não? Só para finalizar, eu não sei como a gente vai fazer, mas eu deixo o problema para ele daí. Eu trouxe 2 livros aqui que trazem um pouco sobre um estudo que a gente fez sobre o extermínio de jovens aqui no Rio Grande do Sul. Aí tem uma discussão bem interessante, daí para a gente fazer um sorteio para o final. Eu vou dar uma sugestão, tá? Pegar minha sugestão. Que o Fórum do SAS Educativo pegue um cada um e lá no temático, que pega as ideias que tu apresentou, sorteiem lá para os técnicos. Minha sugestão. Quem tiver uma ideia nova depois. E o último, quem ficar até as 4, a gente sorteia, vai ter pouca gente. Aí a gente vai estar aqui, tá? Brincando. Depois a gente resolve como é que nós vamos fazer ali. Obrigado, Luiz Paulo. Isso, a sugestão então que venha. Isso, um por fórum temático, aí para eles fazerem um sorteio lá e o conselho também poder ter um lá. Muito obrigado, Luiz Paulo. Luiz Paulo é da coordenação do fórum, é da Uzicon também, entidade faz parte aqui, e também conhecido pelas entidades, pelos seus tempos de KNH. Eu não ia pôr na pauta ex-KNH, ficaria esquisito dizer ex alguma coisa. Então agora é funcionário da Uzicon. Pessoal, vamos então ganhando tempo no ponto 2 dos recados. Isso, Mincarone, é bom que tu tenha chegado mesmo. Eu queria saber quem é que quer falar do Concreches, depois lá ninguém sabia me dizer. Bem-vinda. É só no final. O Mincarone já vai passar uma lista que precisa da assinatura. Tem a ver com o Concreche, encaminhamentos, e é de uma emenda, é aquele da reprogramação do recurso da Câmara, Mincarone. Uma nova emenda popular. Depois ele explica melhor, mas dê uma olhada que tem o título em cima. Quem puder já ir assinando, depois ele vai ter uma fala inteira ali quando entrar com o Concreches. Pessoal dos comunicados e tudo mais, venham vindo. Vamos tentar dentro de uns 10 minutinhos. Esse momento é para comunicados, não é para grandes discussões, até porque elas vêm depois. Podem vir, levantar e vem vindo aqui. Arnaldo começa e depois a gente vai passando. Fóruns temáticos também já desçam, se alguém quer falar. Pelo fórum temático do trabalho educativo, eu represento aqui no fórum, tá? O dia 26 de 11, nesse calendário aqui, não vai ter nenhuma reunião no fórum, tá? Vai ser a mostra do trabalho educativo, que vai ser na rua Catarina Andreata, número 80, Vila Nova, tá? Que é lá na PAI, na Escola João Alfredo, em frente ao Hospital Vila Nova. Fica aberto a mostra do trabalho educativo para aqueles jovens, né, daquelas instituições que têm trabalho educativo. Seria isso, meu querido, coisa rápida. Boa tarde, pessoal. Eu sou Gisele do Projeto Surfar. Eu quero primeiro agradecer ao Fórum, Joel, pela parceria do nosso encontro, primeiro encontro das organizações sociais que teve no dia 19 de outubro agora, foi muito bom. Tiveram bastante instituições presentes. Agradecer ao Fórum, agradecer a Elaine, a Luciana Escolto, que palestraram junto conosco, o pessoal da Secretaria, todo o pessoal que esteve presente. Dentro desse primeiro encontro ficou já designado pelas instituições presentes que seria necessário um segundo encontro. Isso foi as instituições presentes que determinaram. Então, já estamos elaborando um segundo encontro das organizações sociais para podermos proporcionar a todos. Amanhã, às 4 horas, teremos uma reunião das 16 às 18 horas na Assembleia Legislativa, às 4 da tarde. No 4º andar ali, uma reunião das instituições que participaram para fazer alguns encaminhamentos junto conosco para elaborarem o próximo encontro. Então, estão todas convidadas as que participaram e as que não participaram também, se quiserem fazer alguma contribuição, estaremos nos reunindo amanhã para elaborar já o próximo encontro. No dia 21 de novembro agora, nós temos também um projeto do Morro é Tudo de Bom, do Projeto Surfar,
que acontece na rua Borborema. Nós fechamos a rua das 9 da manhã até às 7 da noite, onde acontecem diversas atividades do bairro Partenon. E isso eu queria convidar todas as instituições, não só do Partenon. É um projeto de integração de todas as instituições e de todos os serviços oferecidos pelas instituições sociais. Nós vamos estar oferecendo serviço junto com o Cine, a carteira de trabalho para as pessoas que têm a necessidade de todas as comunidades. Se vocês tiverem interesse, podem estar encaminhando e entrando em contato conosco para poder fazer o cadastramento dessas pessoas que têm a necessidade. Junto vai estar o pessoal do Sebrae também fazendo atendimento para o microempreendedor. As instituições parceiras da comunidade, se quiserem expor o seu trabalho ou fazer alguma colocação, né, apresentações para as crianças, enfim, estamos organizando também e aceitando o cadastramento. Esse evento acontece no dia 21 de novembro agora, é uma integração junto com os postos de saúde, as UBS aqui do bairro Partenon, onde tem diversas atividades durante o dia todo. O pessoal do SESC também está fazendo uma parceria nesse dia, então é um evento bem grande, bem bacana para todos tentarem entrar e participar junto. Fica o nosso convite a todos. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Fóruns temáticos, algum comunicado, convite? Não? Conversava aqui com a colega que era sobre FASCs médio, mas disse que é para esperar um pouquinho, porque vai ter ali uma parte inteira ali sobre as secretarias. Até a gente vai agilizando, é bom ganhar tempo, porque como eu disse antes, o ponto 5 ele vai demandar um pouco mais de tempo, que tem algumas demandas envolvendo as secretarias e também o Concres, que vai tirar um tempinho a mais. Vamos à frente, então. Não temos outros convites ou tudo mais. Espaço dos conselhos, CEMAS, CMDK, não está ali, mas eu incluí também, tem o Fundeb, perdão, segura só um segundo aí que eu estava pulando. O ponto 3, que está escrito Tesouraria da Zafon, eu conversei com as gurias aqui no início. A gente quer fazer uma apresentação em apanhado do ano inteiro. Como não chegou uma apresentação em PowerPoint, eu pedi então que segurasse, nós vamos fazer em dezembro. Um relatório do ano, o que entrou de contribuições, tudo mais, e outras análises, porque senão é muita fala, vem muito dado, a gente se perde na jogada. Então, para dezembro, de uma maneira bem organizadinha, as gurias também, conselho fiscal e tudo mais, elas vêm aqui à frente, mostram, e na sequência a gente manda por e-mail também. Eu acho que é importante, a gente vai fechando o ano também de atividades, a gente poder ter alguns retornos. E também como está a condição da Zafon como um todo. Achamos melhor esperar um pouquinho do que fazer uma coisa aqui só falada, e aí a gente fala por falar. Ponto 4. Conselhos é com vocês. Temos aqui o povo todo, aqui já temos um. Muito bem, Frei Luciano. Primeiro, eu queria saudar todos e todas, né? Dizer que para nós do Conselho, né, nós estamos num tempo muito bom, uma boa participação da sociedade civil. Hoje aqui temos quase todos os conselheiros, nos reunimos há pouco com a coordenação do fórum, mas lá no Conselho eu posso dizer para vocês que os conselheiros e conselheiras que vocês escolheram estão atuando com muito empenho, com muita dedicação. E nós temos, além da dinâmica do cotidiano, discutir os editais, daqui a pouco a Roberta vai passar as datas do edital, né? Dizer que nos preocupa alguns assuntos, né? Um é a questão que nós queremos apurar agora até o final do ano, é a resolução que regula o registro e inscrição de programas no Conselho. Nós estamos praticamente com o trabalho concluído, junto com o Fórum, nós queremos concluir e fazer um recredenciamento de todas as entidades, para a gente ter uma noção de quantos atendimentos e serviços, talvez de uma forma que a gente possa ter um recurso eletrônico também para poder somar e a gente ter um diagnóstico, como é que está o atendimento todo na cidade. Hoje a gente tem as informações que são as informações que vêm ou da Secretaria de Educação ou da FASC, né? Mas nós, o Conselho, queremos também ter os dados consolidados, porque nós não temos perna, nós conselheiros, para ler todos os relatórios e fazer a soma de todos os atendimentos, para poder ter um diagnóstico onde são os maiores vazios de atendimentos, desafios, que é importante para a construção do nosso plano municipal, do Conselho, junto com vocês todos. As conferências são muito importantes, mas o Luiz Paulo apresentou, nos preocupa muito, como nós, que somos instituições, que formamos a rede, né, tenhamos perdido tantos jovens, adolescentes nos últimos anos. E toda semana, nos nossos bairros aqui, onde nós temos as nossas instituições, desde a educação infantil, a gente viu como o Luiz Paulo apresentou, a educação é um fator decisivo, né,
de como nós, entidades, poder também priorizar nos nossos atendimentos aquelas crianças que exigem mais de nós. E, ao mesmo tempo, nós, o Conselho, junto com o Fórum, fazer um tensionamento para melhorar o valor dos repasses, para a gente poder dar conta com criatividade, porque, normalmente, se a gente for fazer uma pesquisa entre nós que atuamos dentro das vilas, a gente sabe quais são aqueles jovens que vão chegar, talvez até os 19 anos, conforme a estatística, que vão morrer. É aqueles que nós não conseguimos atender bem nos nossos programas e que escapam da nossa rede, ou, em alguns casos, como nós estamos agora ultimamente debatendo muito intensamente no Conselho, que é o acolhimento institucional. Hoje nós temos 1.500 e poucas crianças em acolhimento institucional na cidade de Porto Alegre. É um dado preocupante para nós, que tantas crianças não têm o direito de ficar na sua família, que pode ser a família frágil como ela está, mas a nossa rede deveria, junto e aí o nosso papel de tensionar também o poder público municipal, para a nossa rede ser mais eficiente, poder fortalecer mais as famílias, para as famílias poderem fazer e exercer o seu papel de primeiro, né, garantir para a criança ela poder conviver na sua família e dentro da sua comunidade. São questões, nós temos participado de vários, o nosso grupo que está discutindo o Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, tivemos debates, agora semana passada, promovido um debate muito importante no Pão dos Pobres, né, que tratou da questão da adoção, mas muito mais do que adoção, problematizou com jornalistas a questão do acolhimento de crianças e adolescentes, né, e as perspectivas e quais os desafios que nós temos. Enfim, o nosso cotidiano lá no Conselho é bem intenso, né? Toda semana nos reunimos, como você sabe, terça, normalmente à tarde, executiva, e quarta, o dia todo, de manhã as comissões, e à tarde a plenária sempre. Um desafio também que lanço para vocês, nós estamos chegando no mês de final do ano, tem instituições que têm cartas de captação, tem outras instituições que não têm, que podem apresentar projetos. É o momento da gente mobilizar empresas, instituições, pessoas físicas e jurídicas para fazerem as doações para o Fundo Criança. Primeiro, para poder garantir qualidade e manutenção dos atendimentos que vocês fazem. E segundo, que um mecanismo que foi criado lá quando foi criado a resolução que regula o repasse de recursos através de cartas de captação, a gente sempre, com exceção do acolhimento institucional, todos os outros projetos têm uma retenção de 5% ou 10%, que é o objetivo. Quanto mais nós conseguimos mobilizar de ajudas para o Fundo Criança, mesmo instituições grandes, vamos dar um exemplo como Santa Casa, CD, que captou muito, delas também fica retido um valor. Tanto que esse recurso é o que faz boa parte do nosso edital. Semana passada, quarta-feira, teve uma atividade lá no Hospital da Santa Casa, e um dos doadores grandes lá que doou para a Santa Casa, ele falou que ele ficou feliz de saber que parte do recurso que ele doa, mesmo com uma instituição grande, vai também os 10% para o rateio, que vai ser o edital, que era uma forma da gente transferir o recurso para vocês. Então, nós temos uma capacidade de captação de recursos só de pessoas físicas, segundo os dados que a Utilha da Fazenda trouxe, são em torno de 120 milhões de reais. Nós, com a crise aqui esse ano, não sei se a meta era chegar a 14 milhões, mas não vai se chegar, eu acho que talvez 12 milhões. Então, nós temos um potencial muito grande, mesmo assim, de mobilização, e eu acho que, eu sei que é um desafio, até nós estamos reunidos há pouco, os representantes da coordenação do Fórum e do Conselho, de como talvez um desafio é de a gente contratar alguém que faça uma assessoria de imprensa continuada para mostrar a riqueza do trabalho que está aqui. Quantas vidas tem um rumo diferente a partir do nosso trabalho, né? O quanto é decisivo o nosso trabalho, que pode ser, em alguns casos, muitos casos, a gente sabe, de vida ou de morte. É decisivo o nosso trabalho. E é decisivo também para muitas crianças que ainda não estão na nossa rede e que precisariam também ter, nós temos que ter uma expansão, mesmo com as melhorias nos últimos anos, mas ainda os desafios são bem grandes. Essa, mais ou menos, é a discussão no cotidiano do nosso Conselho, né? Além de estar examinando projetos, cartas, enfim, todos os dias pedido de registro de novas instituições. Então, eu passo a palavra para a Roberta apresentar os dados do edital, os prazos agora. Só para dizer e chamar a atenção, eu estava falando para a coordenação do Fórum, nós precisamos ter a atenção de vocês. É um limite nosso de não ter um canal tão direto de comunicação como nós deveríamos, talvez, ser um conselho,
mas está atento a observar os prazos do edital. Nós agora tivemos um pouco de atraso. Primeiro, exige muito análise, são 200 e tantos projetos para serem um a um, complementação de documentação, mas agora a gente teve que ligar para umas 11 instituições que não tinham apresentado plano de aplicação, e mesmo avisando, acho que 2 ainda não apresentaram. E a gente não, aquilo que foi falado já em outras plenárias, nosso objetivo é que o recurso chegue para o atendimento de crianças e adolescentes, não é o Conselho reter ou estabelecer uma disputa entre entidades. Para toda criança, toda ela merece o atendimento de qualidade, o recurso tem que chegar para os atendimentos. Boa tarde. Está sendo providenciado. Foram providenciar já o ar. Já. Foram providenciar para o pessoal ligar o ar-condicionado. Boa tarde. Então, pessoal, acho que o Frei já falou um pouquinho da questão por que está demorando tanto a assinatura dos termos de compromisso. Então, mudou de novo a data. É do dia 11 ao dia 18, semana que vem. Por causa dessas instituições que, por algum motivo, não conseguiram entregar o plano de aplicação. O rateio já estava ok, já estava tudo ok, era só a gente então ligou para as instituições, as 2 não entregaram, mas bom, a gente tem que dar seguimento, né? Então, do dia 11 ao dia 18 de novembro, estarão disponíveis os termos de compromisso. Eu liguei agora há pouco lá para o conselho para ver se tinha algum tipo de problema. A princípio está tudo ok para isso, então não tem problema nenhum. A semana que vem, então, do dia 11 ao dia 18, a assinatura dos termos de compromisso. Esses sim não podem atrasar, pessoal, porque senão atrasa a entrada do recurso, que a gente pensou em ser no último dia útil do mês de novembro, e em função dos 13º e diversas coisas que a gente tem no final do ano. Então não dá para atrasar do dia 11 ao dia 12 essa questão. Acho que é só isso que a gente tem para editar. 11 a 18 de novembro. Oi? Dia 30 está prevista, então, o depósito do valor. O limite para compra sem apresentar 3 orçamentos? Eu acho que é o mesmo que a gente sempre utiliza, os 10% em todos os convênios, né? 10%? Era 400. Segue 400. R$ 399,99. Mais preciso. Alguma pergunta para o CMDK ainda? Arnaldo está por aí? Arnaldo, homem de chapéu. Na última plenária tu disseste sobre os conselhos tutelares, a princípio tudo ok. Tu disseste na última plenária que a eleição teria terminado, mas continuavam, enfim, as análises. De repente alguma palavrinha, porque eu sei que há curiosidade de saber. Eu sei que teve alguma micro aí, mandaram um e-mail, perdão, eu não lembro, alguma micro andou convocando conselheiros tutelares da micro para conhecê-los e ninguém apareceu, e sugeriram que trouxesse para cá os conselheiros, não se encaminhou muito o assunto, mas enfim, devagar, quem não os conhece nas suas micros ainda tem ali, mas aqui está um dos representantes do conselho, enfim, que levaram à frente a eleição. Como fora dito antes, na última plenária do fórum, a eleição, sim, ela finalizou. Saiu uma homologação agora há pouco da Comissão Eleitoral, colocando, né, quem foram os candidatos eleitos. Houve algumas alterações, porque a comissão entendeu que houve, digamos assim, uma fragilização de uma urna, por exemplo, numa microrregião. E aí alterou alguns dados. O processo da Comissão Eleitoral de análise etc., das questões, está com base nas denúncias feitas e vai ocorrer isso até 15 dias antes da posse, que é o dia 10 de janeiro. Então, sim, está havendo todo o encaminhamento, averiguando algumas situações, com base em provas, as coisas serão encaminhadas conforme o consenso ou votação da Comissão Eleitoral, que também cabe recurso, né, aos candidatos, né, ao CMDK e, posteriormente, né, também aos órgãos mais superiores dessa situação, tá? Mas sim, estamos ainda em atividade até 15 dias antes da posse, conforme o processo exige as denúncias e ou provas. Ok.
E aquela sugestão que, realmente, desculpa, não sei quem mandou, de trazer todos os conselheiros eleitos da cidade para cá, não vai fluir, a gente não tem nem condição. E depois fazemos o que com todos os conselheiros das micros aqui, se é que vierem? Podemos, de repente, depois, então, no dia 10 de janeiro, pensar alguma coisa no ano que vem, e convidar por micros, alguma coisa diferente, acho que sim, mas todos ao mesmo tempo de roldão aqui fica meio... Mas, enfim, vamos conversando. Dia 10 de janeiro é a posse, e aí depois a gente pensa alguma alternativa. Vamos esperar a posse primeiro. Semas está por aí, alguma... Fica meio esquisito eu mesmo falar, mas eu pediria silêncio aí para a gente poder acompanhar o Conversa em Fora aqui na frente. Dá a impressão que tem muita fala, que a gente não entende o que está acontecendo. Possível conversa ali fora, quem precisa muitíssimo. Vou ver o que é para ler alto. Isso aqui vocês passam os papéis, eu leio alto. Tá? Pode ler. Ah, sim. Oi, se puder falar que não pode comer e beber no auditório. Isso que ele falou é verdade. Inclusive, na última plenária tivemos alguns probleminhas técnicos, que alguém andou derrubando café e tudo mais, e a gerência aqui do espaço tivemos alguns probleminhas no final. Então, por favor, gente, é espaço cedido. O único detalhezinho, não comam e não bebam aqui dentro, que é um espaço cedido e enfim, vamos evitar. Semas está por aí? Algum recado, alguma coisa? Não sei, é que eu olho para todo mundo, não tenho para ninguém. Bom, enfim, alguém do Fundeb ou Conselho de Alimentação, alguma coisa? De repente... Não, hoje o Fundeb não tem nada. Vamos fazer assim, ó. Fica para dezembro, tanto o CAI e o Fundeb, de repente alguma fala até como fechamento de ano, tá? A gente vem apresentar a executiva. Ok, ótimo. Só para a gente acompanhar também como tá. CAI, Elaine, tu não é do CAI, né? Do Conselho da Alimentação. Então, para dezembro também alguma coisinha rápida, se quiserem até mostrar alguma coisa que foi feito no ano, só para as entidades também saber, porque são espaços diversos que a gente atua. Vamos à frente, então, o ponto 5, sim, são das grandes reclamações e problemas. Primeiro, faço uma leitura na íntegra. Vamos primeiro conversar sobre a SMED, depois a gente entra no relatório da FASC, depois, daí, numa terceira etapa, entra o Concreches, que vai costurar vários desses assuntos aqui nos encaminhamentos da Câmara de Vereadores. Então, daqui a pouco, se alguém está em dúvida se vai ser tratado o assunto ou não, é melhor esperar um pouquinho, porque ele vai entrar na pauta hoje. Tivemos a reunião na mesma tarde, da quinta-feira passada, no que diz respeito à SMED. Então, sobre a folha de outubro, ainda tem aquela diferença de 0,45% ou 0, me encarou e me ajuda, 0,58% se for sobre a folha de março, se não me engano. Isso, mas é mais prático calcular o 0,45% sobre a folha de outubro. Então isso tudo ainda está em negociações, com aquela fala sempre de que há pouco recurso, não sei onde tem recurso, o impacto é mínimo para a gente. Nós estamos falando de cada R$1.000, R$45, mas são R$45. Então é uma das grandes discussões, que não tivemos um retorno mais pontual, a não ser uma reunião da Cleci com o vice-prefeito no dia seguinte, dentre outros temas, ela garantiu trabalhar também. Da emenda 9, o que a Cleci nos disse? Necessita uma articulação política sobre o recurso. Até o momento, aqueles 2,5 milhões pelaquela emenda popular, aquele indicativo da emenda, não significa que o recurso vai entrar. O que nós já estamos encaminhando aqui, enfim, no bastidor, no trabalho? Nós vamos fazer, estamos agendando uma reunião na sequência com o vice-prefeito Sebastião Mello, porque os vereadores já estão permanentemente sendo contatados e as próprias datas do Concreche acaba sendo também, em alguns momentos lá, a conversa sobre a emenda 9, que foi aquele indicativo dos 2,5 milhões que fosse readaptado, realocado para a SMED, que a SMED de alguma forma recolocasse na educação infantil das entidades. Então, o que a Cleci nos disse pontualmente é que, se o dinheiro for mandado a ela, aí pode se sentar com ela para discutir como realocar o dinheiro. Até então, nenhum centavo apareceu, e nós teríamos que fazer um movimento de pressão de alguma forma para que esse dinheiro, enfim, apareça, ou, enfim, ter um indicativo que não venha mais, que seria outro problema. Lembrar que se chegar a dezembro, fecha um ano da emenda, a emenda perde o valor. No interior, diriam, a emenda caduca. Vai para o espaço, não funciona mais. Então tem ali 1 mês e meio no máximo, como é que nós vamos gerenciar isso. Sobre o CME, o Fórum de Entidades não tem cadeira no Conselho da Educação. Por exemplo, aquela aprovação, não vamos aqui se ela é boa, se ela é ruim, se ela é boa em tempo, mas aquela definição, se lembrar no ano passado, da resolução 15, início do ano, foi este Conselho que definiu. E aí nós nos atinamos que o Fórum de Entidades não tem cadeira dentro desse Conselho,
E é um conselho que tem sindicatos e tudo mais de educação infantil e não tem o fórum. O executivo tinha que mandar o projeto. A Cleciv e a SMED mandou o projeto de lei para inserir o fórum, daí na sequência nós teríamos, uma vez aprovado, eleger quem representaria o fórum lá dentro, já está na Câmara de Vereadores, e agora nós estamos fazendo uma busca para ver quando é que ele vai entrar em pauta e votação, mas creio que não há problemas dele ser aprovado lá, até porque tinham 2 ou 3 vereadores também que também queriam fazer essa proposta na nossa entrada. Isso surgiu naquela grande discussão do final do ano passado, aquelas questões de planos de educação, que a gente teve que interferir e nós não podíamos participar de reunião nenhuma porque não tinha cadeira. Brasil Carinhoso. Sim, eu vou passar corrido aqui, depois eu já passo o microfone para vocês. O que está escrito ali é o que a Cleci nos passou. Brasil Carinhoso. Algumas entidades nos acionaram porque naquele plano em PowerPoint que foi enviado não constava a possibilidade de comprar materiais permanentes. O que a Cleci nos falou? De que o material permanente propositalmente não foi posto pela SME naquela lista, para ser uma forma que as entidades se preocupassem mais com reformas, adequações de espaço e tudo mais. Mas não é proibido o uso de material permanente, só que a SMED quer que seja conversado, quem precise, com a pessoa, enfim, do setor e tudo mais. Nós tivemos uma entidade que tentou falar e não deu certo. A gente tem que ver na sequência e depois, porque a gente volta a conversar com ela. Que segundo ela, as entidades que buscaram e queriam comprar material permanente, geladeira, isso, aquilo, que não estava naquela lista, foram autorizadas e andaram então comprando ainda alguns com recurso. Se isso não é fato, a gente volta a conversar com a Cleci sobre isso. E última, e aí eu passo o microfone, vamos ver o que tem a ver com a SMED, que vocês queiram falar. Períodos de matrículas, a secretária solicita que as entidades que consigam, tinha até esse dia da reunião, parece com umas 40 ou 50, que devagar já estavam no tal do sistema de matrículas lá, colocando alguns dados, e ela disse que, enfim, é importante para o município as que conseguissem, fez uma solicitação, estão lá colocando aqui também, que as que conseguem possam ir otimizando o sistema. Isso aqui foi o relatório, rápido, porque o que importa são as falas e os encaminhamentos. Começamos aqui, SMED agora, tá, gente? E se entrar algum assunto, me encarone de concreto nos questionamentos, tu avisa que daí a gente segura o questionamento e depois a gente discute. Começamos por aqui. Não, a questão do Brasil Carinhoso, eu acho que foi uma muito safadeza do SMED conosco, entende? Porque eles estavam com dinheiro desde o começo do ano, nós reclamamos no Congresso, lá na comissão da Câmara, e o Ramiro deu uma desculpinha, porque nós tivemos que estudar de que forma repassava, bababá. Isso já existe, nós já estamos com o Brasil Carinhoso há 3 anos já. E aí não repassaram, nos chamaram em outubro para nos dar menos de um mês para a gente fazer tudo. E com exigências como, por exemplo, até a certidão negativa da prefeitura da empresa que a gente contratasse de prestador de serviço. Bom, eu reclamei bastante, o Ramiro disse que mesmo que a gente não entregue hoje, a gente pode entregar atrasado, que vai ser o meu caso, porque eu não consegui, mas que a gente recebe um pouco atrasado, mas não tem problema, que dá para a gente entregar atrasado. Então, eu estou falando isso aqui, porque se alguém for entregar atrasado e o setor lá não aceitar, vocês podem dizer que foi o Ramiro que declarou que ia negociar para que a gente entregasse atrasado. Foi confirmado, não precisa ser entregue até hoje. Enquanto a material permanente, eu tentei e não consegui, gente. Eles cortaram e eu quis então saber. Nós vamos entrar em contato. Eu quis saber com o Ramiro de onde tinha sido feita essa lista de material que podia. Eu entrei no site do MDS, falava no Brasil Carinhoso, não tinha lista de material. Então, uma dúvida que ficou, viu, Joel? É onde está essa lista, quem definiu qual a lista de material possível de usar no Brasil Carinhoso. Porque para mim foi coisa da SMED aqui. Não, isso a Cleci nos disse, que aquela lista passada, porque esse foi o nosso questionamento. Por que havia uma lista do que podia ser usado ou não, se essa lista não existe, ela pode ser usada para questões gerais. E a Cleci disse que aquela lista foi escrita pela SMED, para fazer com que as entidades investissem mais em reconstruções, isso, aquilo, adaptação de espaço e outras coisas. Só que em reconstrução, gente, não tem
Se a gente contrata uma firma grande, eles nos cobram um horror. Se a gente vai contratar uma pequena, pode ter, aí eles exigem um monte de coisa, como nota fiscal eletrônica, a negativa dos impostos municipais. Então, eles criaram, então agora se confirma, eles criaram um sistema para nos botar contra a parede e a gente não poder fazer nada. Eu acho que a gente tem que tirar nesse fórum uma moção de protesto contra a SMED, porque não é possível, pessoal. Cada vez eles nos apertam mais, cada vez eles nos tiram mais direitos. Isso não é possível continuar. E aí... ela diz que deixasse pagar e depois a gente faz a moção. Tem uma outra questão aí que apareceu na questão anterior, que o companheiro explicou, que a gente... Eu gostaria de trazer essa discussão aqui para o fórum. Por que a gente vai ter mais creches comunitárias conveniadas a partir de agora? A prefeitura vai aumentando o número de creches e vai entregando para as comunidades. E vai entregando para nos usar como mão de obra barata para eles. Então, a minha questão que eu acho que a gente tinha que discutir aqui no fórum é se a gente quer, eu acho que nós já somos muitos, se a gente quer que a prefeitura continue com essa política de não assumir a educação infantil e largar nas mãos das comunidades. Eu acho que isso aí é uma coisa muito séria e eu não creio que a gente tenha que assumir a educação infantil da cidade. Porque, a não ser que eles nos pagassem o equivalente ao que custa uma creche. Porque a gente sofre, todos os meses a gente sofre. Esse mês me faltam R$900 para completar a folha da SMED. E fazer o quê? Aí ela vai no Ministério Público, fecha a história de que a gente não pode cobrar, que é isso que ela fez, e mais, além de tudo, aumenta o número de creches comunitárias. Essa realmente é uma discussão mais ampla, porque como também tem orçamento participativo que delibera e demanda, tem que ser muito bem pensado. O Fórum de Entidades até pode fazer indicativo, mas na prática, nesse momento na cidade, nós, com o Fórum de Entidades, não temos como impedir um processo de conveniamento. Esse é o problema. Só que eu acho mas sim, a discussão tem que ser feita. Só tem uma coisa, gente, a Cleci usa muito, o orçamento participativo pediu. O orçamento participativo, eu participo, ele não pede creche comunitária para a comunidade administrar, ele pede escola infantil nas comunidades. Que tenha um atendimento na comunidade, não necessariamente seja escola comunitária. Então, ela usa esse termo, o orçamento pediu, mas o orçamento não pede creche para administrar. Porque quem está no orçamento e administra a creche como nós, a gente vive explicando para as pessoas o que significa uma creche para a gente administrar. Então, eu acho que hoje mesmo saiu no Correio, houve uma reunião sobre as crianças de 4 e 5 anos e o próprio Ministério Público declarou que, como vão fazer, eles estão em dúvida porque nós recebemos 3.000 contra 8.000 da Prefeitura. O próprio Ministério Público declarou isso na tal de reunião. Então, eu creio que a gente tem que fazer essa discussão. E gostaria, assim, se pudesse ser na próxima, é urgente que a gente faça essa discussão, gente. Até a Câmara de Vereadores se convenceu que nós não temos como manter as creches do jeito que está. E realmente não temos. Ok. Sobre SMED, gente, agora é a hora aqui, ó, vamos falando. Se tem mais, depois vai entrar com o creche, o Mincarone vai apresentar 6 ou 7 temas diretamente envolvidos, vai acabar voltando algum assunto, mas temos uma fala aqui também. Essa nossa fala da Jussara, Jussara Cabeda, ela tem tudo a ver, gente. Quem é de nós, em algum lugar, em algum momento da nossa história, da educação infantil, conseguimos fazer essa discussão? Nós não temos nem espaço no conselho que faz essa discussão, que é o Conselho de Educação. Então, nós temos que fazer discussão sobre isso, porque, na verdade, nós estamos num limbo. E essa discussão não pode ser feita só por nós, tá correto? Nós temos que propor outros órgãos. Não pode ser só as creches da prefeitura, as escolas infantis também. Nós temos que procurar um movimento social que discute educação em Porto Alegre. E aí nós vamos destacar a educação infantil. Nós devemos discutir isso sim.
Não dá para ficar para o resto da vida esta coisa. Por isso que eu, há muitos anos eu digo que é a terceirização, sim. Terceirização que é a desqualificação. E às vezes a gente fica com um problema de pertencimento, de existência. Porque a gente sabe que o dinheiro que a gente recebe não dá para fazer aquilo que a lei exige. Então é assim, aí tem manobras, né? Como é que é? Outro dia eu vi alguém denunciar aqui, todo mundo sabe, né? Que nós servimos nosso trabalho para incluir, para vir dinheiro para Porto Alegre, mas não serve para distribuição. Então, ali é antidemocrático, nós estamos engrossando esse autoritarismo. Então, acho que é importante a gente entrar em 2016, não podemos entrar sem pensar em como discutir. Nós, como uma parte. Talvez no Conselho Municipal de Educação a gente possa fazer esse debate, talvez com quem se preocupa com isso, com o CEPERS, né, educação fundamental, né? Era isso. Por fim, só quero dizer que tu falou que é 45 por cada vila, é 4,50 por cada vila. Faz as contas. Referente a essa questão da educação infantil, na quinta-feira passada nós tivemos uma reunião com a formação do Fórum Municipal da Educação em Porto Alegre. E nós estivemos lá e, mais uma vez, a educação infantil não estava sendo considerada. Então, foi um momento em que eu exigi praticamente que sim, que o Fórum Municipal do Direito à Criança e Adolescente, a temática da educação infantil, tivesse assento neste Fórum Municipal, que não fosse apenas um convidado. Então, nós, a princípio, foi acatado, nós estamos aguardando agora a próxima reunião, e aí teremos mais um fórum para tratar destes assuntos da educação infantil, que, infelizmente, quando esse fórum estava falando, só falava da educação básica, e aí básica todo o tempo, e aí infantil, que é executada por nós, a que estava coordenando a mesa, que é a professora Isabel, aquela mesma lá da nossa reunião na Câmara, não estava aceitando. Mas vamos aguardar a próxima reunião, porque sim, bem como nós pedimos que o Conselho Municipal do Direito à Criança e Adolescente também tivesse assento garantido enquanto conselho, uma vez que a criança precisa da nossa presença lá, principalmente a educação infantil. Sobre SMED, ainda alguma coisa? Que fórum é esse? É um fórum da educação do município. Não existe o Conselho Municipal de Educação, mas não existia o Fórum Municipal de Educação. Então, ele está sendo criado agora. E sim, estão tudo que é sindicato que não nos interessa, tem representação de N instituições e não tinha a representação da educação infantil. Nenhum entre os 18 que foram relacionados para fazer parte, nenhum era da educação infantil. Quase. É o plano, exato, o Mincarone está aqui me assoprando. O fórum ele vai acompanhar o Plano Municipal de Educação. Aquilo que a Resolução 15, por exemplo, determinou, esse fórum eu acredito que vai estar discutindo também. Mais alguma coisa? Então vamos para o relato da FASC, que temos o problema dos repasses. Vamos passar então, depois do Concrestes, vai retornar também as demandas da educação infantil. Luiz Paulo, pode ir à frente. Na mesma tarde, na verdade, primeiro a gente fez a reunião com o Marcelo, depois nós fomos lá com a Clissi, aproveitamos a tarde. O que está aqui é a descrição pelo presidente Marcelo e a sua colaboradora Rochelle, que estavam na reunião e com a gente, enfim. Então, alguns questionamentos. Primeiro, se lembrarem as últimas duas plenárias, diversos dirigentes aqui nos questionaram que fôssemos ver por que essa dificuldade de começar um rodízio de repasse. O Marcelo, como presidente, deixou bem claro, a FASC garante pagar, mas não garante mais o pagamento no último dia como vinha sendo feito. Ele deixou claro. Por que não vem, então, o recurso, não sei isso, aquilo, aquilo outro, tudo isso a gente conversou. Pontual de novo com aquilo que virou praxe. Dificuldade de ter o recurso em caixa e dificuldade de fluxo interno na prefeitura. Isso
Não precisa eu ficar agora justificando, a gente teve mais de hora lá reunidos, e obviamente estávamos eu, Mincarone e companhia, enfim, tinha a coordenação lá presente, argumentamos, contra-argumentamos, sugerimos, mas aí o fórum tem que ter o seu caminho também, e na sequência, com reunião com o vice-prefeito e outras entidades também que representam o governo, a gente vai discutindo e vai vendo. Porque o que acontecia veio num ritmo bom até então, enfim, os recursos escassos, mas pelo menos o último dia estava lá depositado. E nesses últimos 3, 4 meses, às vezes é um convênio, às vezes é outro, e como foi esse mês, foram todos. Que não sei se até esse horário alguém tem informação se entrou ou não recurso, e a deliberação do atraso saiu na sexta-feira, sendo que o dia anterior a gente já tinha discutido o assunto. Então realmente a gente caiu nessa temática de paga no final, no último dia, ou nos dias que sucedem depois, é um problema. É um problema, não sei como é que nós vamos gerenciar. O fórum, repito, vai fazer o seu caminho de ir buscando outras instâncias do município. Vamos ver que justificativas vão sendo dadas. É um problema. Prestação de contas tomou praticamente 90% do tempo que nós estivemos lá. A Rochelle também, enfim, ponderou algumas coisas, nós conversamos outras. Foi oficializado lá que atualmente o presidente nos disse que tem em torno de 9.000 prestações de conta em atraso, claramente em torno disso, ou até mais. A Rochelle disse que por vezes uma prestação de contas, às vezes ela vira 2 ou 3, conforme ela vai tomando o seu caminho, suas pendências. Com a atual estrutura da FASC, eles deixam claros que não há condição alguma de normalizar, que não há condição imaginável de que os funcionários que eles tenham e com a estrutura que eles tenham se consiga atualizar, porque isso aí tem um outro assunto trazido nessa plenária que foi sobre a devolução dos originais. Passa por isso também. Se sempre está atrasado, vai pegar o original, sei lá quando que for avaliado. Foi dado sugestões, o Mincarone também falou, aquela história, confere na hora o original e o xerox, já deixa o original, enfim, tudo que já foi conversado, vamos ver no que vai dar. A FASC entregará, já é um fluxo interno, e o presidente nos passou, que em dezembro já tem uma agenda entre FASC apresentando um relatório interno lá deles, ele não abriu esse relatório, mas que a FASC estará indicando ao prefeito e apontando algumas alternativas no que diz respeito a prestações de conta e tudo mais. Não nos abriu detalhes dessa avaliação interna, só que essa também é um caminho, uma conversa que nós vamos ter que fazer com outras instâncias do governo, para colocar também alguma pressão do porquê é que sempre na FASC, historicamente, o grande nota na prestação de contas, por um motivo ou por outro, além de outras tantas demandas. Sobre os novos convênios, eu não vou lembrar, mas as entidades nos solicitam, a gente vai em busca para saber. Demandaram no AP, já passou no SEMAS, o SEMAS entregou todos os processos, tá ok, visitamos aquela coisa toda, dá para conveniar. Então parece que algumas entidades que têm esse processo só falta assinar na FASC, que já passou por todas essas instâncias, de novos convênios. O presidente também deixou claro que sim, tem lá convênios prontos para assinar, só que não há previsão alguma de assinatura, porque não há recurso. Pode ser amanhã, pode ser dezembro, pode ser ano que vem, e aí essa questão, as entidades que estão acompanhando o seu processo, o seu conveniamento, vão ter que continuar também, principalmente com o SEMAS, em conversa, porque o SEMAS tem gerência sobre isso também. Então é o conselho autorizado legalmente, consegue visualizar, encontrar, ver o que tem, se tem orçamento, se não tem e tudo mais. E última, aí eu passo a palavra, reprogramação orçamentária, reprogramação. Chegou uma informação para o fórum que a FASC teria em torno de 14 milhões de reais para serem reprogramados. Recurso que não tinha sido usado, que tem que reprogramar, isso, aquilo, tudo mais. Reprogramação é isso, do recurso que tinha. Eu não lembro, Mincarone, se o Marcelo, o presidente, chegou a dizer o número exato. Eu sei que ele pediu que nós acessássemos o SEMAS, que a FASC entregou o relatório inteiro do que tinha que reprogramar. E aí nós pedimos, ok, mas nessa reprogramação o que diretamente vai envolver as entidades? Nada. Ele deixou claro que nada desse recurso diretamente é deslocado para qualquer convênio para as entidades. É tudo para a rede própria e inclusive em algumas cláusulas de formação continuada e tudo mais, e ele referendou de novo, que nós vamos pegar o material, vamos pedir, vamos estar solicitando na semana, que o SEMAS tem todas as solicitações e que inclusive 7, 8 milhões de reais já foram reprogramados, já foram investidos, já foi. E passou pelo SEMAS, e aí ele retomou que era para nós acionarmos e conversarmos com o SEMAS, que o SEMAS tem as informações. Gente, vamos lá, depois desse monólogo, ali está a situação.
Por favor, pode pegar o microfone aqui. Se possível, sempre digam o nome e a entidade, que às vezes a gente se perde, alguém não vem em alguma plenária. E vamos ver daí sobre FASC, e aí depois entramos já direto com creches, que vai costurar alguns assuntos. Bom, eu sou de Aranha, represento a Unçaz de São Pedro, da Lama do Pinheiro, tá? Eu queria, assim, a gente teve uma reunião semana passada com a CEMAS, tá? Esse cara dá uma resposta não deram. A respeito dos repasses atrasados, eu acho que a FASC está sendo, assim, negligente, entendeu? Com nós, entendeu? Os funcionários ou com o SAS. Porque eles pedem toda a documentação, a gente leva toda a documentação para eles. No dia 2 de novembro, tá? No mês passado, a gente deu 10 mil reais para a FASC, tá? Sobre repasse que estavam os atrasados. Tá? Porque eles vêm fazendo nossa análise das contas desde 2010. As devoluções. Desde 2010, agora que estão fazendo uma análise daquelas contas de 2010. Tá? Aí a gente devolveu 10 mil reais para a FASC no dia 2 do mês passado, com promessa de dar o repasse para nós, de dar os pagamentos nossos. Fizeram análise, fizeram isso, chamaram nós lá, agora eles querem 8 mil reais de novo. E nós estamos há 4 meses sem salário. 4 meses. Nós estamos lá trabalhando. Com ajuda, sabe de como a gente está dando comida para as crianças? Porque a gente botou lá no Face pedindo ajuda. Porque eles não estão nem aí. Eles deram um documento para nós que se desconveniar, eles não têm nem onde botar as crianças. Tá? Eu não trouxe documento agora, mas a gente tem o documento. Eles botaram que se desconveniar, não tem nem onde botar as crianças. E nós estamos há 4 meses. Eu vou dizer para vocês, eu estou aqui desabafando com vocês, porque eu estou há 4 meses sem receber. Eu tenho um conto de água, luz, telefone. Tenho minha guria que está na creche, que eu estou com 3 meses de atrasado, que já me deram intimação. Certo? E aí eu digo para vocês, qual é? O que a FASC faz por nós? Nada. E a gente se mata pelas crianças e as FASC não estão nem aí. A gente se doa. Tem ali uma senhora aqui, a dona Ema, ela se doa para as crianças, às vezes ela tira o salário, a senhora não tira, dona Ema? E a FASC não está nem aí. Eu acho um absurdo eles conveniaram um SAS lá na Lomba, entendeu? Porque o SAS deve 8 mil reais e não conseguiu pagar, eles conveniaram. E as crianças, ficou um pouco a dona Ema, outro pouco está lá tirado. 2 morreram a semana passada. 2 adolescentes da creche lá morreram a semana passada. E quer dizer que nós temos 100 crianças. Se nós fechar as portas hoje, vai ficar 100 crianças na rua, vulneráveis, vão morrer. E a FASC não está nem aí. Sabe o que o Marcelo disse para mim hoje, no telefone? Ah, se vocês não pagar os 8 mil reais, a gente não vai liberar. Pô, a gente deu 10 mil reais no dia 2, com promessa de normalizar os pagamentos. Até agora nada. Aí fizeram nada, não, aqueles 10 mil foi para vocês forçar o parcelamento. É que a gente conseguiu emprestar esses 10 mil reais para poder liberar os pagamentos, e aí a FASC achou que a gente tinha mais, quer mais 8. Entendeu? Eles querem mais 8. Aí eles, sabe o que o Marcelo disse hoje por telefone? Se vocês pagar os 8 mil reais, a gente vai dar os 3 pagamentos para vocês. Será que é verdade isso? E da onde a gente vai tirar os 8 mil reais? Eu conversei hoje com a minha responsável lá, a presidente lá. Eu despedi para ela assim, ó. Quer me botar para rua? Ou eu tava fiz como? Mas pedir as contas que não tem como, porque ela não tem como pagar. Eu pedi para ela, posso também, porque eu sou obrigado a fazer uns bicos agora para sustentar minha família. Pô, é um absurdo. Eu tenho criança pequena, eu compro fralda, eu pago creche, a creche é 20 moças, com 3, entendeu? E muitos de vocês estão aqui na mesma situação. Acho que nós vamos ter que fazer uma paralisação. Nós vamos ter que fazer uma paralisação, ou ir para frente da FASC e fazer qualquer coisa. E outro detalhe, a gente vai lá entregar documento para o pessoal da FASC, aqueles estagiários parece que estão com o rei na barriga. Ficam debochando da gente. Ah, não. Ah, é lá da Lomba. Ah, entrega aqui e pronto, acabou o assunto. Eles debocham da gente. Pô, prestação de conta de 2010, agora que estão cobrando a gente. Isso é um absurdo, olha ali. É um absurdo. Mas eles provaram aonde estava a dívida? Eles provaram onde estava a dívida? Não, provaram. A gente não está se negando de pagar, certo? Porque a gente sabe. E a gente conseguiu achar lá que a gente não tinha 2 prestações que a gente não deu para eles, mas a gente, numa reunião que a gente fez com eles lá, que a gente analisou, a gente conseguiu achar, aí diminuíram 7 mil. A gente tem que devolver 28 mil para eles, além dos 10 que a gente já deu. E agora eles querem 8 para poder liberar o pagamento. Isso é um absurdo. A FASC teria que estar aqui presente. Tem alguém presente da FASC aqui? Pois é, e eles não comparecem, é um desrespeito. É um desrespeito com a gente. Para começar a reunião com eles, tu não consegue. Os articuladores, tu liga, eu tenho ali, ó. Liguei mais de 10 vezes hoje para a Patrícia. Não me atende. Isso é o articulador da FASC.
É um absurdo isso. Eu queria dar uma sugestão nessa situação. Quando a gente estava lá falando com o Marcelo Soares, né, ele disse, são dois problemas diferentes. O atraso, porque a prefeitura está sem dinheiro, é uma coisa. Esse atraso é 1 ou 2 dias, ou 3 dias. E aqueles que eles estão retendo, na verdade, que nem o seu caso. O que ele disse? E o que eu acho que nós temos que fazer? Ele disse que todos os casos que são retidos é porque tem problemas. Bom, então eu quero dar uma sugestão concreta para que a gente busque o caminho. Nós temos que buscar alguém, né, como na época das eleições nós conseguimos que o Rodrigo, né, o advogado? O Rodrigo, o Gilmar ajudaram, né? Eu acho que se tem problemas graves como o seu, a gente tem que pedir um apoio. Tanto o Rodrigo como o Gilmar, os dois são advogados, e se predispor a pegar um caso, o caso mais grave, ou 2 casos, e junto com a entidade lá na FASC, analisar bem todos os porquês e qual é a solução. Porque, em primeiro lugar, tem que saber se realmente tem problema ou não. E segundo, se tem, qual é a solução? A solução não é reter o dinheiro. Uma vez até a gente falou, olha, em algum caso muito grave é melhor até desconveniar do que segurar o dinheiro, porque se segura o dinheiro, as pessoas estão trabalhando e recebendo que salário? Então essa sugestão eu queria deixar, a gente pode fazer esse contato. Eu me proponho a falar com o Gilmar, que eu tenho o telefone dele, para ver se ele pode... E aquelas entidades que estão com os maiores problemas como ele, podiam passar o nome da entidade para o fórum, para a gente ver de que maneira a gente pode... Alguém, uma outra pessoa pode ajudar até para destrinchar o problema e acabar com essa situação. Terça-feira passada a gente teve reunião no SEMAS, tinha 15 entidades com problemas. Quarta-feira vão fazer reunião com outras entidades também. Quer dizer, isso é um desrespeito, entendeu? Eu acho assim, ó, a gente, se nós desconveniar, eles levam ainda 6 meses para pagar o funcionário. A FASC indeniza a gente, mas eles levam 6 meses, mas eles não pagam atualizado. E isso é um absurdo. Eu te pergunto para vocês, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer agora? Ou os outros funcionários que estão lá, se doando, que hoje já disseram que se não receber até sexta-feira, vão parar e vai ficar as crianças na rua. É simples. E ponto. A FASC diz, não tem onde botar as crianças. E acabou. E aí? Eu pergunto para vocês, o que a gente faz? FASC ainda, depois vamos ver se a gente consegue ter algum encaminhamento prático também. Há a sugestão de Ministério Público. A gente vai fazer a conversa com autoridades executivas da prefeitura, já está listado mesmo, vice-prefeito e tudo mais. Só que vamos ver na prática se alguém também tem alguma outra alternativa, além dessas, num primeiro momento, que não parece, mas cada entidade, chegando à prestação de contas, é uma situação. Às vezes não é semelhante. Um tem problema com X problema lá e o outro está com problema lá com uma outra coisa. Então são coisas bem distintas. A tua ideia, Mincarone, é ótima, conseguir alguém, inclusive da área do direito, para acompanhar. O único problema, e vou falar meio em nome da coordenação aqui, garantir agora que vai ter um acompanhando, eu não posso fazer isso. Teria que conseguir esse voluntário, alguém. Não sei se o Gilmar teria tempo e tudo mais, acho que vamos sondar. Agora, só não dá para garantir pontualmente agora que tem um problema, porque daqui a pouco a entidade tem um problema, liga para nós, vamos dizer, ó, não tem como ir com vocês. Joel, é um problema isso na prática. Joel, vamos fazer assim, vamos pedir para a entidade passar informação para o fórum. Olha, eu estou com 4 meses atrasado, eu estou com 2 meses, eu estou com 1 mês. Porque se o fórum não sabe qual é a magnitude, quantas entidades são, o que está acontecendo, não tem nem como a gente se organizar. Sabendo a quantidade de entidades, o que tem de atrasados, a gente vai atrás de pessoas. Eu também posso ajudá-los, eu não posso também garantir o dia e a hora, mas eu acho que tem várias pessoas que, não só advogados, mas que entendem de prestação de conta, que pode ajudar. Agora, a falta de informação, às vezes, mata a gente. Então, se souber, por exemplo, o senhor deixa o seu nome, a entidade, o telefone, o e-mail, e quem mais quiser um assessoramento do fórum, sabendo a demanda, olha, são 15 entidades, por exemplo, que tem, a gente vai ver o que vai fazer, nem que comece com um ou outro caso mais grave. Eu acho que é impossível a gente não conseguir alguém para ajudar, né? Mas o que eu acho assim, ó, quando a gente generaliza a informação, a gente chega lá na FASC, a desculpa é sempre a mesma. Tudo tem problema. Então a gente fica com as mãos amarradas. A única coisa que dá para fazer, de repente, a própria entidade talvez fazer uma greve, alguma coisa assim. Agora, se a gente sabe o que está acontecendo, que tipo de problema é, por que aconteceu, todo mundo aqui, eu acho que já vive no dia a dia e sabe o que é problema verdadeiro e o que é um problema artificial que a FASC pode criar por uma bobagem. Então a gente vai ter que ir a fundo para resolver isso aí. Eu me proponho também ajudar, fazer parte de
de um grupinho aí do Fórum de Entidades para pegar isso aí. Há 2 anos atrás, eu, a Leoni e a Elaine, nós fomos lá com a Rochelle, começamos a fazer um trabalho, nós levantamos 65 tipos de pendências que tinha numa lista e estávamos tentando classificar o que era pendência comum, que era bobagem, até que tinha que resolver, o que às vezes até era mal interpretação da FASC, que estava mal interpretado, e alguma coisa, ou poucas delas, que realmente era um problema grave, e a gente se prontificou até ajudar a orientar a entidade como fazer para que não caia de novo numa, vamos dizer assim, uma arapuca de repente fazer alguma coisa sem saber e depois a FASC pedir o dinheiro de volta. Boa tarde. Boa tarde. Lindo da Cátia Nazaré. Assim, eu acho que é uma questão bem grave e que está provocando isso é o atraso das análises das prestações de contas. Porque assim, daqui a pouco nós também vamos estar recebendo, temos que estar levando dinheiro, a gente não sabe. Porque a gente está recebendo, tá tudo ok, mas se estão desde 2010 com prestação para analisar, daqui a pouco a gente está errando uma coisa e não está sendo... Esse é o problema. E aí eu acho que se no convênio diz que se você parece que tem nos 2 meses, 60 dias, eu acho que se passou 60 dias a FASC não analisou a prestação de contas, eu acho que o que está para trás também tem que ser visto de outra forma. Porque senão tu foi induzido a um erro. Tu foi orientado. A FASC tem que orientar, tem que dar as orientações, tem que liberar. Uma vez que tu está recebendo, tu está achando que está tudo bem. Agora a gente fica sabendo que há 2 anos ou até mais tem prestação de contas atrasada. Daqui a pouco nós vamos também estar recebendo uma lista de devoluções ainda, né? Isso é muito grave. Não, eu quero complementar o que o Lino colocou, que eu também sou da Casa de Nazaré. Eu acho que nós... O presidente da FASC nunca fez uma reunião com a gente, com os dirigentes. É a falta de organização deles lá dentro. Eles têm muitos estagiários, eles têm muitos Zé Ninguém lá, Zé Ninguém, que eu digo assim, gente despreparada. Técnicos que parece que tem um rei na barriga, e eles nunca nos reuniram para que a gente pudesse falar também em nome das instituições. Antigamente faziam reuniões conosco, hoje não. Hoje é eles lá e Deus no céu. Por isso eu acho que o fórum tem que exigir isso. Tanto a SMED como a FASC tem que entrar em contato conosco, com os dirigentes, para que a gente possa estar por dentro de toda a problemática. Tua sugestão, irmã, seria que ele chamasse dirigentes lá, tipo, por micro, ou que a gente chame para cá? Porque essa também pode ser uma sugestão, de repente, em dezembro, janeiro, sei lá, com mais rapidez, que venha para cá. Se faz o convite, se vem ou não é outra história. Tendo esse canal, tanto lá como aqui, eu acho que é uma boa, porque aqui é um momento também da gente falar. Nós precisamos de um momento para falar. Nós precisamos de um momento para dizer o que está doendo em nós também. Vamos tentar para dezembro, então, já deixamos encaminhado ali, vamos tentar para dezembro a vinda do presidente Marcelo aqui. Vamos convidá-lo. Até porque, Joel, para construir junto, esse diálogo tem que existir para construir junto as demandas e resolver esses problemas. Pessoal, eu acho que a demora de 2 anos para avaliar uma prestação de contas pega qualquer entidade desprevenida. E não é justo o que está sendo feito. Eu acho que com 4 ou 5 entidades que estão nessa situação, nós poderíamos ir ao Ministério Público e pedir providências. Para ouvir o Marcelo enrolar aqui em dezembro, não adianta, gente. Eu acho que tem que ser uma coisa mais radical. Como é que eles vão resolver a situação? É a vida das crianças e dos funcionários. O pessoal das creches não foi ao Ministério Público? Eu acho que a gente tem que encaminhar e encaminhar também junto ao SEMAS, porque eu acho que é muito grave para ficar aguardando. Ok. Vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Mincarone, porque vai entrar o Concreches, e tem assuntos que daqui a pouco eles podem ser encaminhados juntos e que deliberem, inclusive, o Ministério Público, é ou não é, além de outras instâncias, vamos ter que encaminhar de alguma forma, se assim o for. Eu só quero fazer uma pergunta para a gente saber se a gente encaminha ou não. A ideia aqui deu uma outra sugestão,
Uma não exclui a outra, mas só vamos ver. Vocês acham que é interessante convidar o Marcelo na plenária de dezembro para vir para cá ou não? Quem concorda, ergue a mão, para a gente ver se a gente caminha. Convidar o presidente da FASC aqui em dezembro? Convidamos. Quem concorda, ergue a mão, por favor. Tá bem dividido isso aqui. Bom, a reunião, na verdade, tem caráter, pela sugestão que vem, de trabalhar e ter uma explicação mais in loco com o próprio presidente, né? Quem acha que é interessante trazer o presidente Marcelo aqui em dezembro, ergue a mão. Ok? Agora é a maioria. O fórum vai encaminhar para que venha o Marcelo e nós vamos pensar uma estrutura de pauta mínima que se consiga trabalhar prestações de conta, atraso e tudo mais, inclusive situações mais graves. E vamos tentar também que a presidente do SEMAS esteja também junto, porque o SEMAS acaba sendo o conselho que gerencia. Então, se tiver alguma pendência um lado ou outro, já teria o SEMAS presente. Gente, só um segundo com ansiedade. Calma aí que tem gente. Psh, só um pouquinho. Mesmo ela é a presidente eleita, ela que responde pelo SEMAS. Se é governo ou não. Até porque tem outros conselheiros que são do SEMAS também, que estão aqui. Então a presidenta é uma função, mas tem outros que podem vazar também. Só que não tem como não chamar a presidenta porque ela é do governo. É a presidenta do SEMAS que tem, foi eleita, né? Lá atrás, bem alto, pra gente ouvir, por favor. A sugestão da ID é que se acione diretamente o Ministério Público e que não teria tanta, não valia, mas não teria tanto que encaminhar com a vinda do Marcelo para essa plenária. Ela achou que daqui a pouco a vinda dele, enfim, não tenha tanta necessidade frente ao acionar o Ministério Público diretamente. Essa foi a ideia da ID. Acho que não precisa excluir uma ou a outra. Acho que dá para trazer o Marcelo aqui e também levar à frente o possível Ministério Público, se a plenária assim o deseja. Não como denúncia ainda, leva o Sim. conhecimento do Ministério Público. Faremos. Depois tu encaminha a denúncia. Mincarone, por favor, venha, porque tem as demandas do Concreche, uma acompanhante está dentro do tempo, meia hora, e alguns assuntos vão voltar. Pode-se fazer tudo ao mesmo tempo se quer, mas de repente, eu acho que uma fala pública do Marcelo, prestação de contas, SEMAS também presente, e a gente claramente encaminhada aí em frente a isso. Isso. Nós vamos propor isso. Vamos propor isso. De repente, até com a assinatura de um documento, oficializar, ter a coisa bem formal também. Nós vamos pensar, articular e vamos acompanhando. Mincarone com creche, porque, repito, de novo, por isso que repito, vai costurar vários assuntos desses agora. Bom, eu já tinha dado, não falei boa tarde para vocês, mas falo agora, desculpe antes. Eu vou pedir rapidamente para a Sofia explicar a questão da devolução do dinheiro da Câmara e a questão da emenda popular, porque ela entende bem disso aí. Depois eu continuo com as outras coisas. Boa tarde. Bom, eu acho que, eu não me lembro se na última reunião já tínhamos feito essa grande conquista da emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aqui não, né? Aqui não foi no Concreches que a gente celebrou. Então, quem não foi no Concreches não sabe. Mas acho que um dos grandes resultados, que eu não considero que é a comissão específica, mas é do acúmulo, do debate com a Câmara, da presença de vocês, foi nós votarmos por unanimidade uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na diretriz para o ano que vem. E aí vem uma questão que desse ano nós temos que ainda fazer uma ação política. Que os recursos que a Câmara não utilizar do seu orçamento, aquela pauta antiga, nossa, que a gente só conseguiu em 2011, elas sejam depositadas, esses recursos sejam depositados no Fundo Criança. Claro que as mediações que aconteceram, primeiro no Concreches, é que não é só para a creche comunitária, mas para o serviço de fortalecimento de vínculos, ou seja, é o trabalho que vocês já fazem também. Então é para os dois programas, certo? E lá no plenário da Câmara, uma mobilização aí de vereadores que não são do Concreches acabou ganhando um pedacinho para a saúde. Então ficou 70% do retorno para a educação. A gente criou crise, fez o que pôde, mas não conseguiu segurar. E 30% para a saúde. Mas já eu acho que é uma vitória muito importante, porque se ele for limpinho,
A gente desconfia que o ano passado ficou muito escondido. A gente desconfia que foi devolvido 8 milhões o ano passado. A gente desconfia, a gente não tem isso claro, porque isso é devolvido em cheque para o prefeito. Eu sei disso porque eu fui presidente da Câmara em 2011 e a gente devolveu assim, em cheque. Só que a gente conseguiu arrancar uma parte para pôr no Fundo Criança. Bem, então isso foi uma vitória importante que a gente deve repetir agora na lei do orçamento. Isso foi para a lei. O prefeito ainda não sancionou, né? Espero que não vete esse artigo, porque tem vetado algumas coisas importantes. Então, acho que isso é uma vitória muito importante da participação, da presença no Concreche, do comprometimento de outros vereadores de outros partidos, através da comissão especial, e que a gente tem que celebrar e aproveitar como uma brecha para ir adiante. Me pediu para falar disso e da emenda. Emenda popular. Primeiro, quero fazer uma recomendação aqui, ou dar alguns elementos, Joel, para vocês. Já falei para o Frei Luciano, que é presidente do CMDK, aqui na saída. A emenda popular do ano passado, vocês ainda não conseguiram desembolsar, certo? Não conseguiram que fosse para o... E aí a gente vai lá, vocês vão lá, sentam, e aquele chororô, não tem dinheiro. Então, o que eu quero dar 2 elementos para vocês. Amanhã vai botar um projeto de lei na Câmara, que é do prefeito, assinado pelo prefeito. É um projeto de lei complementar da Procuradoria do Município. A repercussão financeira é só salário, para os mais altos salários do município. Por mais que sejam meus colegas e que eu respeite, 120 trabalhadores do município vão receber 40% de aumento de salário, salários mais altos, alguns dos mais altos da prefeitura. A repercussão ano que vem é 10 milhões para esse projeto de lei. Amanhã de tarde vai voltar na Câmara. Eu acho que amanhã de manhã era importante no Concreche, que tem amanhã às 10 horas, se manifestarem. E na semana passada nós interceptamos, não deixamos passar de urgência, também projeto de lei do prefeito, que cria 12 cargos comissionados, CCs. Repercussão financeira para 2016, 3 milhões. Então, assim, orçamento, isso o Luiz disse várias vezes no Congresso, é uma questão de escolha. É ou não é? Não estou provando para vocês. Esses 2 projetos serão votados, este amanhã, o da Procuradoria, que é grave. É um comprometimento de 10 milhões. Então, e aí o prefeito acha que sim, porque ele tem que tomar uma decisão, tem lá suas razões. Bom, então, na minha opinião, nós não podemos 10 desistir. milhões dá para aumentar em 15% o per capita do convênio. E pagar em dia, então, a Sandra foi lá checar, o Concreches, a comissão, o Ayrton pulou, pulou uma semana e chamou para dia 11, não terá amanhã. Tá, dia 11. Não terá amanhã, mas anotem, vamos tentar fazer uma mobilização forte. Por quê? Dia 11 é bom, todo mundo está lá às 10 horas da manhã, lá na próxima quarta-feira. Sem ser amanhã, daqui a 8 dias. Então eu queria então falar agora, pegar o gancho da emenda popular. Nós estamos exatamente, semana passada e até amanhã, no período das emendas populares. Essa que vocês conseguiram ano passado e tal. Eu trouxe para o Luiz, para vocês, aqui nós já engatilhamos, como agora vocês ainda não conseguiram fazer, vocês estão assinando aqui, né? Se amanhã a gente consegue protocolar e a nossa turma lá na Câmara vai nos ajudar a cavocar, construir tecnicamente. O Luiz tem que ir para lá amanhã. Luiz, mais alguém de manhã, não dá para nós não estar trabalhando lá, nessas emendas, tá? E é bem importante que vocês saibam que isso... vocês vão dizer, alguém vai dizer, pois é, mas a gente não viu o dinheiro ainda. Só que isso é um movimento importante de presença, de pauta, de vocês estarem pautando a rede de creches, né? Nós tivemos uma reunião terça-feira na Comissão de Educação sobre os 4 e 5 anos. Porque eu pautei a Comissão de Educação, os 4 e 5, naquela linha que a gente veio combinando, não vai exigir a vaga gratuita, o município tem que dar conta, papá. Então foi bom, foi muito importante. Nós estamos agora nesse período, em pleno período de matrículas. Minha orientação para vocês. Vocês encaminhem as crianças para matricular, para fazer a requisição da vaga nas escolas, onde estourou a de vocês, nas escolas municipais de Porto Alegre, porque tem a possibilidade do regime de colaboração, os 4 e 5. Então, onde estourou a espera, né, a lista de espera. Mas então, se a gente não está participando forte, a gente discutiu um pouco o convênio lá. Eu digo, olha, é hora de melhorar o convênio. Chega de expandir e não botar mais dinheiro. Nós precisamos 220 creches, nós podemos melhorar, nós precisamos pagar melhor os profissionais.
A gente está comparando os profissionais que trabalham com vocês na creche com o salário dos procuradores que amanhã vão ter essa barbada aí. Vocês fazem ideia da diferença de um para outro? É 1 para 2 mil os valores. E são trabalhadores que trabalham em serviço público. Estou aqui fazendo um discurso mais longo para encher vocês, porque às vezes a forma de funcionar é tão depressora, né? É a cobrança daquela prestação de conta, vocês não são capazes, que vocês acham que não tem mais do que razão nas pautas que vocês levantam. Então é inaceitável que não tenha desembolso dos 2,5 milhões do ano passado. E as emendas populares, que eu sugeri dessa vez dividir em duas, fazer uma para os bebês, né, para o berçário, que eu acho que fica mais claro, vai mostrando atendimento, sensibiliza, e ano que vem está mais objetivo, então um valor vai lá para... Está objetivo aqui, secretária, está objetivo, é para plus berçário, que está congelado há muito tempo. Esta ficou aberta, e talvez a outra emenda a gente possa direcionar, a gente já aprendeu com o ano passado, né, Luiz? Então amanhã nós vamos trabalhar nisso, até é bom que não tenha reunião geral para a gente se dedicar a fazer muito bem feita a emenda popular. Então, dizer para vocês isso. E o Concreches tende, isso que eu queria encerrar. Por que é importante vocês virem agora nesse momento? Que nós vamos votar, depois vai terminar o ano. Agora, o grande momento do ano é o orçamento. É o orçamento porque tem vários pontos que o Luiz vai falar agora do Concreches. Eu, por exemplo, a minha parte, eu já falei com o MEC 2 vezes, já me passaram para vários setores. E já eles estão insistindo nisso. A filantropia é um processo individual de cada entidade. Está lá no MEC, a gente sabe, na Secretaria de Ensino Superior, trocou agora o secretário de Ensino Superior, mas a pessoa que coordena é antiga e tal. Estou com todos os contatos para um dia a gente fazer reunião lá, mas já sei. Nós podemos ir lá em Brasília, como aí está falando, vamos lá em Brasília. Vamos fazer uma reunião, vamos gastar as passagens. E se vocês não entraram com o processo todo mundo, se a gente não sabe todos os elementos que estão trancando, vai ser uma viagem inútil. Não tem passe de mágica, né? Mas entende, esse tema da filantropia é muito complicado, mas nós estamos abrindo os passos. Então tem uma série de outros temas que a gente vai precisar dar desdobramento. Mas mobilização forte, se a gente for esvaziando, se cada vez é um a menos, não vai dar mais nada. Vai terminar, a comissão especial não vai dar. Então nós precisamos uma mobilização forte agora no período da votação do orçamento. E já combinamos com o Luiz uma tribuna popular, né, amanhã vamos ver se acertamos data. Então a gente faz o seguinte, tem o Concreches, tem uma tarde que vocês vão na tribuna popular falar das emendas populares de vocês, porque a gente deve votar o orçamento final de novembro, início de dezembro, certo? E tem que pensar uma forma, Joel, sou parceira, somos parceiros, de mobilizar pelos 2,5. Nós precisamos arrancar isso aí, até o dia 31 de dezembro. Sofia, obrigado então pelo teu apoio aí na orientação. E sobre a questão do Concreches, então agora, o que tem se falado até agora lá? A questão da filantropia, nós temos duas sugestões. Uma é que exista uma filantropia simples. Quem sabe hoje em dia, quem conhece hoje em dia sabe que qualquer empresinha pequena, um armazenzinho pequeno consegue fazer o simples para ele trabalhar. Só que nós que somos entidades assistenciais, a gente tem que fazer a mesma burocracia que faz uma grande empresa. Então, nós queremos um simples para as entidades assistenciais também, para as pequenas entidades assistenciais. Também queremos ajudar a orientar elas, mesmo que não saia o simples, como conseguir a filantropia. Isso eu vou me envolver pessoalmente, a minha entidade, a MURT, a Nanda Marga, também não tem filantropia. Eu comecei a pegar a documentação, a legislação, e vou levar tudo isso para o fórum, até para ajudar as outras entidades que também não têm, para buscarem um caminho. Tá. Sebas, né? Quer falar rapidamente? É o Sebas, Gente, vamos usar o nome certo. O nome é Sebas, Certificado de Entidade Beneficente da Assistência Social. Acho que a gente pode fazer um mutirão no fórum para ver as que são de educação, as que são de assistência social pura. A gente vence essa burocracia com muito esforço. Dá para fazer. Eu acho que isso é uma coisa que nós já fizemos. Já fez isso? Hã? O SEMAS já não fez isso? Não tem nada a ver com o SEMAS. Tá? É um protocolo de acordo com a legislação federal. O SEMAS não faz isso. Nós somos entidades de assistência social ou de educação, mas nós vamos fazer um processo para ser uma entidade
que tenha esse certificado, esse SEBAS. Daí tu tem a isenção da cota patronal, tu não paga o INSS. 10 anos. Qualquer... Todos os relatórios mandar eles mandar Bom, todos os anos, 10 anos. vamos lá. Então esse é o primeiro assunto. O segundo, aquela questão que se falou já do Unipoa, que a prefeitura ela deixa de cobrar o ISSQN de algumas universidades e as universidades dão em troca a bolsa de ensino. Isso não é legal, quer dizer, existe uma lei, mas alguém vai ter que levantar a ilegalidade dessa lei, o Secraso está isso. A prefeitura podia botar 1 centavo enquanto ela não preencher todas as vagas e os requisitos. Isso está sendo levantado pelo Secraso. Outra coisa que se falou, a questão da negociação do orçamento da prefeitura. Esse ano já melhorou muito a situação dos vereadores da situação do governo, tanto que já fizeram esse acordo na questão da devolução do dinheiro da Câmara, que vai devolvido para a prefeitura, o que sobrar, já para ser colocado dividido para o serviço de convivência, fortalecimento de vínculo e a educação infantil, esses 70% e 30% para a saúde. Mas ainda está faltando a gente fazer uma pressão maior na distribuição do orçamento. Esse é o papel nosso e a gente, vamos marcar dia 11, se a gente puder, ela está lá na Câmara, todo mundo, para que consiga fazer então essa pressão. Bom, alguma outra notícia que tem? A Receita Federal disse que pode fazer um cadastro de entidades para que recebam doações dos bens apreendidos de contrabandos e outros. Tem pouquíssimas entidades aqui, uma, 2 ou 3, que já conseguem fazer isso. Mas para isso tem que ter um projeto não da entidade, mas da prefeitura, um projeto de educação fiscal. Quer dizer, eles querem condicionar a entrega dos bens a participarem de um projeto que é um treinamento sobre educação fiscal. Eles devem fazer isso, a prefeitura já faz isso, mas numa outra área. Então, Joel, nós temos que falar com o Rogério Leal de novo, porque ele se comprometeu a ver isso aí para nós. Tem muitos computadores, muita coisa que é aprendido 0 quilômetro que podiam doar para as entidades. Isso foi levantado lá. Bom, outra coisa, aí já no âmbito da SMED, a SMED está conseguindo um financiamento de um banco de desenvolvimento econômico interamericano, que é um banco internacional aqui da América Latina, que vai entrar um bom dinheiro para a SMED. Santa Catarina já conseguiu esse financiamento. Do dia que nós fomos lá, tinha o Ramiro lá do financeiro e mais 5 pessoas foram em Florianópolis para ver como é que funcionava lá. É só para as creches deles, falar. Mas isso aí, agora que a gente sabendo o que acontece, a gente pode exercer pressão. Na reunião ela falou para nós, naquele almoço maravilhoso, que seria para todas as creches. Depois eu fui atrás e ela disse, não, foi feito um edital e é só para as creches deles. Não, Bom, mas vamos partir do seguinte princípio. Se eles pegam o dinheiro do empréstimo para a creche deles, vai sobrar dinheiro que eles estavam usando para as creches deles para repassar para as nossas. Porque nós vamos ter que brigar, gente. Nós vamos ter que brigar. Nós vamos ter que brigar. A outra coisa, nós estamos apresentando lá na Câmara um estudo do plus berçário, que eu acho que é o que mais prejudica as creches aqui. A Prefeitura de Porto Alegre, se vocês fizerem o cálculo, está R$ 61 por bebê. 360 para cada faixa de 6 bebês, então dá 60 por bebê. Nós fizemos o levantamento aqui, São Paulo dá R$ 175 a mais por criança e Belo Horizonte dá 302 a mais quando é berçário, em relação ao jardim. Quer dizer que esse é um problema sério. Nós estamos levando lá no Concreche, o vereador Ferronato, que é o presidente da comissão, ele é contador, e contador sabe fazer conta. E nós estamos levando todos os números para ele se sensibilizar, e a gente buscar esse apoio de todos os vereadores para conseguir recursos específicos para aumentar o plus berçário. Que hoje em dia, mais eu acho que até do que o convênio como um todo, o berçário está matando, porque se vocês veem, você precisa ter 4 professoras de berçário, que dá 20, para equiparar a um maternal. Então você ganha quanto? Coloca, vamos dizer, 20 crianças em 4 berçários, a R$ 60, ganha R$ 1.200 a mais. E tem que pagar 3 professoras a mais, não paga nenhuma. Você tem que pagar 3 a mais. Então esse é um outro ponto que está sendo pressionado lá na comissão de creches.
Outra coisa, na conversa com a secretária também, ela falou na questão do Jardim A, Jardim B, que é obrigatório, né? Disse que talvez em algum lugar a Restinga e Lombo do Pinheiro pode dar problema de vaga, ela quer contar com o apoio das entidades, não sei onde é que a gente vai conseguir apoiar, mas ela disse que vai tentar preencher. Disse também que tem que ter controle de frequência a partir do próximo ano, rígido, porque faz parte agora do ensino fundamental. A educação infantil faz parte do ensino básico, então tem que ter controle de frequência. Só um pouquinho. Na Lomba do Pinheiro, na Restinga, o que ela falou naquela reunião? Que ela quer que a gente faça uma bela campanha dentro, arrecadando todas as crianças para colocar dentro daquele processo da inscrição. Que ela quer construir creche na Restinga e na Lomba. Isso ela falou. Tá? Sim, mas tem risco de chegar em fevereiro, março e não ter lugar. Não vai ter vaga. Nós já estamos com 140 crianças inscritas. Onde é que ela vai ver essas crianças? Então, esse é um assunto. Tá, esse assunto, então, é um assunto que o Fórum vai acompanhar, a questão das vagas para o Jardim A e Jardim B. Tá, e as últimas coisas, recebemos a informação que o Ângulo Vestibulares fez uma arrecadação grande de 2 a 3 mil quilos, que seria para distribuir para as creches conveniadas por informação lá da SMED. Nós temos que ver com a SMED e cobrar da SMED essa questão da distribuição para a nossa rede conveniada. Seriam em torno de 3 mil quilos. Ninguém recebeu ainda? Ângulo Vestibulares, anotem aí. E a Rafa Teles, que ela recebeu, que ia mandar, alguma entidade recebeu? Vamos cobrar também, vamos fazer a lista das cobranças nossas. É importante saber sobre o aulão, porque essa foi uma intermediação que eu fiz e o aulão lotou o Araújo Viana, o Juventude e a combinação, a gente fez, foi 1 quilo de alimento era de ingresso, foi anunciado quase 3 toneladas de alimentos e a Elaine Melete anunciou no microfone, eu estava lá e agradecer a organização, e creches comunitárias, todo esse alimento. Eu preciso um retorno de vocês. A partir de segunda, a partir A última informação é o seguinte, teve um evento na Defensoria Pública, na quinta-feira passada, eu acho que só tinha uma pessoa daqui, quem é que estava lá junto comigo? Ah, é vocês ali, né? Estava também, o Antônio também estava. Nós estávamos em 4 lá e estava da FASC, só foi a Gabriela e da SMED não tinha ninguém, né? Assim, ó, o marco regulatório, que seria a mudança dos convênios para o termo de cooperação, que vai ser dia 23 de janeiro, ele está lá no Congresso em votação a medida provisória que a presidente editou em julho, prorrogando o prazo. Eles estão aproveitando no exame dessa medida provisória, que teoricamente era praticamente só para prorrogar o prazo, eles estão fazendo algumas modificações no marco regulatório. Uma delas é o seguinte, eles vão mudar os prazos, o governo federal vai ter que imediatamente implantar, e o governo estadual também, mas o governo municipal, se quiser, ele pode prorrogar por um ano, não, a partir de 1º de janeiro de 2017. Só que fica a critério das prefeituras. Se Porto Alegre achar que pode aplicar agora, aplica. Se achar que não pode aplicar, então só começa em 2017. Isso é um dos itens do marco regulatório. Outra coisa, dirigente vai poder ser remunerado, desde que tenha atuação. Havia uma restrição no SEBAS quanto à remuneração de dirigente. Pela informação da Thaís, que é assessora especial lá da Presidência da República, ela disse que isso vai cair, essa exigência do SEBAS, que então a remuneração de dirigente poderia ser enquadrada em qualquer situação. Outra coisa que ela falou também... Como? Não é por ser dirigente. O dirigente, que além de dirigente, ele pode trabalhar, exercer uma função e ganhar. Tem que ter função. Isso, pode ser educador, pode ser o que for. A outra coisa também importante que disse foi o seguinte, que uma das coisas, o Antônio me corrija se não for isso, é que essa questão de dinheiro gasto de devolução, vai ser possível isso aí ser utilizado no próprio convênio. Por exemplo, em vez de você pegar e devolver R$1.000 para a FASC, você vai lá e negocia, olha, eu vou comprar R$1.000 de material pedagógico.
Isso estaria previsto nessa mudança que está em discussão lá na Câmara. E o que ela nos disse também é o seguinte, que o relator dessa medida provisória é do PSDB, é da oposição. Então ela disse assim, ó, se está passando, se o relator da oposição está aceitando isso aí, já passou numa comissão, já aceitaram, é sinal que dificilmente vai ter algum problema. Então a gente pode ter boas notícias para o futuro nessas coisas que a gente estava falando. Essa questão de remuneração de dirigente, a questão de não devolver o dinheiro e fazer uma compensação através de compra de... E tem mais alguma coisa importante que vocês viram lá? Eu acho que é importante. Antônio? Eu estive lá e eu recebi tudo aquilo por meio, né? Era importante pegar o Joel e chegar a todos, porque dá para imaginar o ano que vem, gente, a partir de janeiro, uma loucura da sociedade civil. Não só nós aqui, mas é muita alteração e as pessoas vão ficar perdidas. Tem gente que vai propor consultoria e vai ganhar dinheiro em cima disso, né? Porque é uma mudança, né? É um novo paradigma. Vocês têm o material, vocês encaminham, a gente repassa isso, por e-mail. O Micarone passamos para ti. É isso, Micarone, até pelo horário. Só isso, então. Tá. Só isso, temos bastante coisa, mas nós vamos tentar aos poucos do mês, conforme a gente vai encaminhando os assuntos, a gente vai por e-mail. A gente vai passar os editais, se alguém ainda tem interesse em acompanhar. Pessoal, eu recebi um chamado para negociar minha dívida com o DEMAI. Tem alguém presente que tem dívida com o DEMAI ainda? E o que eles me disseram? Me deram, não tiraram nem juro, nem correção monetária, eu já estou em 200 mil, com 50 mil só de água usada, e o que me deram tem que pagar 3 mil e tanto por mês e acabou. Então a gente tem que recorrer junto, pessoal, vamos para a comissão essa da Câmara e vamos recorrer junto, porque eles podem fazer um refis cortando o juro e a correção monetária. Então, por favor, no próximo dia 11, a gente fica triste porque tinha pouca gente na última reunião. E se a gente se desmobilizar, os vereadores vão se desmobilizar primeiro que nós, gente. Eles já estão indo 3, 4 só na comissão. E deveriam ir, no mínimo, eu acho, com 7, 12. E estão indo só 2, 3, 4 só, no máximo. Tem uns que passam lá e olham para a cara da gente e vão embora. Então, ou a gente enche a Câmara no próximo dia 11, às 10 horas, que é na quarta-feira, ou então nós vamos perdendo força, pessoal. Ou a gente mostra força agora, ou a gente não tem mais chance. Obrigada. Já, deixa eu terminar aqui, Gilmar, e depois se tiver mais um comunicado. Questão dos editais, Criança Esperança, que vale para o país inteiro. Quem não assinou, por favor, na saída, se puder, ali da emenda. Criança Esperança é até sexta, mas vale a pena, tem um formulário online, vai lá, vai preenchendo. Nós vamos mandar por e-mail isso aqui também. O Instituto CIA, ao longo do tempo, também vem patrocinando, entidades em Porto Alegre também já conseguiram esse recurso, e geralmente eles trabalham na linha da promoção do trabalho, geração, enfim, de emprego e renda. Tem várias entidades aí com know-how, também com famílias, adultos e tudo mais, em parceria com crianças e adolescentes. Também fiquem de olho que ainda tem um tempo, também encerra ali em novembro. O Brasil Foundation vai até o final, 30 de novembro. Eu não sei se aqui em Porto Alegre já teve alguma entidade, mas eu acho que sim, que já teve entidade patrocinada por Brasil Foundation. Ele tem um formulário todo online também. É melhor tu digitar tudo lá em um Word, em outro local, baixa ele para ti preenchendo, depois tu copia e vai colando, porque se tu parar de digitar e sair, apaga tudo. Alguns sites mantêm, esse não mantém. Então esse também é 30 de novembro, ó, são 3 agora em novembro. Educação, cultura, saúde, desenvolvimento econômico e direitos humanos. Não tem como alguma entidade não estar incluída em algum desses temas ou em todos eles ao mesmo tempo. É só uma questão de criatividade na hora. Rumos Itaú Cultural também ele é conhecido, 1º de outubro a 6 de novembro, esse também é até sexta-feira, mas enfim, tem que correr atrás. A gente vai mandar assim possivelmente ainda amanhã para vocês encontrarem. Mas como tem 2 que já encerram sexta, o Rumos Itaú Cultural, eu não sei se em Porto Alegre alguma entidade já teve esse edital para realização de atividades. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma. Mas por que não, daqui a pouco, sair do eixo Curitiba, São Paulo, Minas, que geralmente vai. Temos mais algum, Luiz? É isso? Tem 2 falas aqui, está encerrada a plenária. Pessoal, não arrecadamos o suficiente para pagar o salário
do nosso auxiliar administrativo. Alex demitido, né? Mais 15 dias é questão de tempo. Pessoal, dia 5 agora, quinta-feira, vem fazer um show no Opinião, o Benegão. É um músico, cantor, um rapper, o cara que faz dentro dessa linha do rapper, né? Uma temática questionadora, propositiva. E nesse mesmo dia, às 17 horas, ele vai fazer uma conversa com adolescentes, aqui na Nossa Senhora Medianeira, no 84, aqui perto do CEGEP. Se alguém tiver interesse em encaminhar algum jovem que gosta desse estilo musical e dele próprio, tá? Pode encaminhá-lo, pode falar comigo, é na Nossa Senhora Medianeira 84, das 17 às 18 horas, é 1 hora só, tá? E o show dele no Opinião será de noite. Agora é dia 5, é o Benegão. A gurizada conhece ele, né? No meu telefone, 8594-6004. Gilmar. Nossa Senhora Medianeira, 84. Pode ligar de madrugada também, qualquer horário. Obrigado, pessoal. É bastante assuntos, mas enfim, é a plenária. Até dezembro para fechar o ano.